Dá ponto pro aluno que tem que acertar o nome. Já pensou aluno que não sabia acertar seu nome? Aí não é de Deus isso. Aí vai Professor, eu já errei meu nome uma vez. Não faz isso. Ainda há esperança nesse mundo. Vamos. Professor, é verdade. O pior é que eu errei um negócio que eu fico brava quando os outros erram. Porque meu nome é com 2 L's. Daí quando o povo escreve com só, eu fico brava. E eu escrevi com um Entendi. só. Deixa eu ver o que que a Sofia. Ah, tá. Mas Sofia, você pode sair daqui da sala. Sofia não. É a Sofia. É a Sofia. Sofia, não pode ficar aqui não. É, Eu Sofia. vou corrigir. Você vai fazer a atividade. Não vou te dar Ô, nota. professor, Ah, Mas já você terminou, vai passar a professor. já matéria ou você terminou? só vai Então tá bom. explicar a atividade? Oi? Eu vou Você explicar. Eu vai... vou resolver ela. Só que assim. Então deixa eu voltar aqui para a atividade. Ah, Eu vou então você não vai resolver dar ela. matéria nova, né? Não, matéria nova não, próxima aula. Ah, tá. Eu vou preferir que vocês façam assim, inclusive devido ao tempo, tá? Deixa para anotar depois, se você quiser, tá certo? Essa parte, mas presta só atenção na correção, beleza, gente? Depois você Ok. anota, que senão não dá tempo, que eu tenho que fazer meio rapidinho, beleza? Então vamos lá. Primeiro, devido ao aumento do fluxo. Ah, essa daqui que você tinha que colocar igual, essa daí que vocês estavam com medo. Gente, ó, veja. O ônibus ele vai sair do ponto P, que está com essas coordenadas 30 e 20, e ele vai chegar aqui no ponto Q, que tem as coordenadas 550 e 320. Percebam que o caminho do ônibus vai fazer isso aqui, ó, tan, 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 na rua A, e parou aqui, né? E quanto que dá essa distância que eu fiz da rua A, daqui até aqui, ó? Nossa, deu um bugzinho. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Gente, ah, tá. Sim. 550 menos 30, essa distância que eu fiz, que o ônibus vai andar, do 30 até 550, ele anda 520 metros pela rua A. Pela rua B, aí eu vou olhar no eixo Y, tá? Ele sai do 20 metros e chega até o 320. Quantos metros que ele andou aí? 300, certo? Então, o meu total que ele vai andar, fazer aqui na carambola, é 520 mais 300 metros. Esse é o total que o ônibus anda, a distância, que é 820 metros. Tudo bem até aí? O ponto que ele vai colocar, ele quer exatamente na metade, ou seja, a metade de 820 é 410 metros. Beleza? Ou seja, esse meu amiguinho, ele vai ter que andar 410 metros em um lado e depois o outro ponto que vai ficar no meio, que ele está querendo, que é o ponto Q, né? Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Ou seja, daqui até aqui ele tem que andar 420 e depois daqui, ó, emendando até a rua lá em cima, ele tem que andar mais 420. Tá certo? Agora, quanto que vale essas coordenadas? Professor, não é 410? É 410. Foi mal. Obrigado. 410 que ele tem que andar. Eu já ia dar errada a resposta aí. Ó, que coisa. Isso significa que esse ponto, a coordenada dele em x vai continuar sendo 20, porque como ele tem que só sendo 20 significa que ele vai continuar na rua A. Esse ponto novo vai estar aqui na rua A, ele não vai mudar. Ó. Então ele vai ter coordenada o y, né, dele, perdão, é o 20 e em x é o 30, ele saiu do 30 mais 410, que é 440 metros. Então ele vai andar aqui, a coordenada até 440, ele vai andar mais 410. E ele para aqui. Beleza? E vai continuar na rua A. Qual que é a resposta aí? 440 e 20. Deve estar lá para baixo. Aí. Professor, não Beleza? entendi, não. Parte. Você entendeu a primeira do que ele tem que andar? Sim, até o 410 eu entendi. Eu não entendi por que é 440 e 20. Ah, porque aí eu tenho que olhar a coordenada. Em qual rio aqui ele está o quê? Ele não está na rua A? Quanto que vale essa coordenada Uhum. dos pontos? Os pontos que estão na rua A, tem todos, o Y deles aqui, ó, é 20.
Então, ele está na linha 20, né? Ó, ele está aqui, ó, que é na linha 20. Toda essa linha são os pontos 20. Toda a linha de cima, na rua C, é o de 320, tá vendo? Aqui é 20. Por isso que o Y dele é 20. Só sabendo disso, você já eliminava essas duas alternativas. Você entendeu isso ou não? Tá, acho que sim. Agora, para saber por que é 440, ele tem que andar 410, concorda? Ele já está partindo do 30, ó, quando ele parte do P. Ele já partiu daqui, ó. Então, 30 mais 410, ele vai parar na coordenada 440. Mas Perceba que por é que que assim. tem que somar o Eu somo porque 410 ele com está indo para o 30? frente, ó. Ele está partindo do 30. Imagina que você está numa estrada. Você está saindo da coordenada 30, do quilômetro 30. Você precisa andar mais 410 para frente, que esse é o nosso problema. Em quanto que você vai parar? Você não vai parar no Ah, 410, tá. você já saiu do 30. Então você vai parar no 440. Tá. Entendeu? Uhum. Valeu. Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Ou posso ir? Posso para o Não. próximo? Então vamos. Next. Esse daqui era tranquilinho, ó. 3. O 3 ele falava na tabela, você tinha a indústria, né, que era a fórmula. No A ele pedia o preço a ser pago em função da quantidade. Está aqui, ó. E foi por causa dessa questão que eu tive que voltar. Ah, não, aqui era a resposta, o preço a ser pago. Ah, ele está em função do coisa? Não é a função ainda, né? Você está em função. Sim, está em função. O preço a ser pago. Ele depende da quantidade que você está comprando. O que depende de quê? Preço depende da dúzia, não é isso? O dinheiro depende da dúzia. Quanto mais dúzia você comprar, mais você vai gastar. Isso que depende disso. Qual é a variável dependente? O preço. Qual é a variável independente? A dúzia. Beleza? Essa era a alternativa correta. Alguém tem dúvida nisso? Pessoal, alguém tem dúvida Eu nisso? não. Então, vamos lá para o próximo. Não. E o 4 era as duas últimas coisas, né? Então, qual que era a fórmula? A fórmula estava aqui. Foi por causa dessa fórmula que eu tive que trocar, porque estava 120 vezes x, e era 1,20. Conta de uma vírgula. Tá certo? E aí, qual era o preço pago em 9? Então, era só calcular o f de 9, né, gente? Que é 1,20 vezes 9. Professor, deixa eu Oi, fazer uma pergunta. Você já pode. tinha visto isso antes ou foi depois que eu fui falar pra você? Não, tinha outras pessoas que tinham comentado também. Mas agora eu não lembro qual foi a ordem. Teve algumas outras pessoas que também me chamaram a atenção disso. É por isso que eu tive que refazer. Uma vírgula. Uma vírgula. Mas dava para fazer, vai, ó, porque só tinha x e 120. É óbvio que ia ser essa. Mas tudo bem. Mais alguém? Alguma dúvida? Pode Tô seguir indo. em frente. Professor. Então vamos lá para o 5. O 5 era do pezão, né, do povo. No Brasil, o número M do sapatinho, de acordo com o tamanho C, certo? É assim mesmo, tá? Que eles calculam, gente. Essa fórmula funúncia, na realidade. O pé do Eu tava. Luiz, o pé do Luiz, depois vocês podem fazer com o teste de vocês. Ele mede 28 centímetros. O que você tem que tomar cuidado é, se ele te deu o 28 centímetros, ele te deu o C. E o que, que ele está pedindo aí na conta? O N. Nossa fórmula é N é igual a 5 vezes C mais 28. Então, para resolver o A, eu vou trocar. Eu te dei o C e estou pedindo o número do sapato. Só você trocar lá. É 5 vezes quanto que era o tamanho do CAE? 28 centímetros mais 28 sobre 4.
Vamos fazer essa continha. Qual é o tamanho desse pé? O N vai ser... Ó, 28 e 4 dá para simplificar, né? Dá 7. Aqui embaixo dá 1. É 5 vezes 7 mais 7. 5 vezes 7, 35, mais 7, 42. 42 centímetros. Aqui, 42 centímetros. 42 é o número desse. Ou seja, um cara que calça 42 tem 28 centímetros do tamanho do pé. Pode fazer aí o teste com você. Quase uma régua de pé, mano. Quase uma régua de pé. Eu calço 40, dá para fazer minha conta aí. Aí o B, o que ele pediu no B? Luna calça 36, ó, das meninas aí. Ele te deu o N aqui, ó, da Luna. A Ele da te Luna deu. também. Volta pra ajuda. Vamos ver, quem calça 36, eu vou descobrir o tamanho do pé de vocês agora. Então é 36 igual. Tá vendo que eu troquei agora do lado esquerdo, né? 5 vezes C mais 28 sobre 4. O que a gente faz aqui? Regrinha de 3, certo? Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Vai ficar 5C mais 28 igual a 36 vezes 4. 36 vezes 4, 120 mais 24, 144. Passo o 28 para lá. Vai ficar 5C, 144 menos 28. E aí o C vai ser 144 menos 28 sobre 5. Eu vou fazer direto aqui, tá mais rápido, tá? Dá 23,2 centímetros. Esse é o tamanho do pezinho de vocês aí, ó. Beleza? Essa alternativa. Vê se alguém tem dúvida. Ô, Jesus. Eu vou bloquear isso aqui, peraí. Vê se alguém tem dúvida aí. Não, senhor. Então, eu vou para baixo. E o último, o 6. O 6 aqui, o que ele pedia? Era o item C, né? Desse mesmo exercício. Dois irmãos sabem que as numerações... Dois irmãos sabem que as numerações de seus sapatos diferem 4 unidades. Em quantos centímetros diferem os comprimentos de seus pés? Os comprimentos dos pés delas, certo? Como é que a gente faz isso? Para calcular. O legal dessa coisa é que dava para fazer aqui, ó, usando só o A lá da função de primeiro grau. Mas eu vou calcular o certinho, tá? Com todos vocês. Então vamos lá. Seus números de sapatos diferem em 4. Então do primeiro irmão eu vou chamar de N1. E aí eu sei que o N2 aqui tem o tamanho grandão, tá? Que é N1 mais 4. Isso que significa que um difere do outro em 4 unidades. Beleza? E o que eu faço? Ele pede em quantos centímetros diferem os seus comprimentos. Aqui eu tenho o comprimento C1. E aqui eu vou ter o segundo comprimento dos pés dele, tá? Gente, dá para você resolver aqui assim, ó, só isolando as equações. Normalmente em física a gente faz assim. Mas tem um jeito mais fácil para vocês fazerem. Qual que é? Como é que vocês resolveram isso? Vocês resolveram pela equação ou vocês fizeram outra coisa? Eu inverti, tipo, esse. Eu E usei aí? essa mesma fórmula e inverti. E aí eu usei o número de lá de cima, que a gente já tinha encontrado. Aí o de lá foi Ah, 36, foi 36, eu usei 32, isso mesmo. alguma coisa É assim. isso que eu vou fazer aqui. Porque o que acontece, ó? A gente pode resolver diretamente por aqui, pelas equações, dá um trabalhinho. Mas não, dá até menos trabalho, só que você tem que ter uma maturidade maior com a equação. A questão aqui é, eu posso usar valores, gente, e fazer a mesma conta. Esse é o truque daqui. E lá em cima ele já tinha me dado, ó, que quando o cara calça 42, certo? E aqui tá errado, né? Não tinha que ter esses centímetros, depois eu até arrumo lá. Quando ele calça 42, o número, certo? Eu já sei que ele tem 23,2 centímetros. Então, eu vou colocar 4 centímetros a menos aqui, ó.
eu vou olhar de quando o cara calça 38 e ver quantos centímetros vai dar. E depois eu faço a diferença que ele está pedindo. Só isso. Então, meu N, que eu vou precisar calcular aqui, Foi exatamente o que eu fiz. é o de 38. Então, vou usar 38 igual. Fica mais fácil, tá? Você pode chutar valores quando ele não te dá essa coisa. Vai valer a mesma coisa, proporcional. Ó, colocar um embaixo. Fazer a regra de 3. Professor, calma aí. Oi, qual Quando ele dúvida? calça 42, ele tem 25 centímetros de pé, não é? Não, 23,2. Foi a conta que eu fiz. Não, esse daí não é quando ele calça 36? Opa, peraí. Ah, é verdade. Opa, Meu Deus. é errado. Jesus. 42 tá certo. Eu 40... usei 36 e 32. Ah, entendi. Esse daqui, ó, quanto que ele media? 28 centímetros. Muito obrigado por me lembrar. Valeu. De nada, senhor. Ó, 4 vezes 38 dá 152. Aí 5C vai ser 152 menos 28, certo? E aí o C, fazendo essa continha, dividido por 5 dá 24,8. Ou seja, 24,8. O que ele está querendo saber é os centímetros que diferem daqui para cá, certo? Tô lá em cima, ó. 6 são centímetros. Só fazer 28 menos 24,8. Isso é igual a 3,2 centímetros. Tchan, tchan, tchan. Essa alternativa. E aí, vê se alguém tem dúvida, quer que eu volte algum passo, alguma coisa. Não, professor, tá tranquilo. Então, Professor, oi, pergunta. Foi bem forte. Foi justo que eu escolhi esse dos sapatos. Pergunta. nesse exercício, eu tinha, tipo, eu supus um valor, eu coloquei 32, 36 também, só que eu escolhi algum valor que tenha os 4 números de diferença. Só que, tipo assim, eu nunca sei quando dá para supor e quando não dá. Ah, tá. Eu fiquei muito cota Normalmente assim, pensando nisso aí. quando você pode supor, né, fazer essas coisas de previsão, quando você tem a fórmula. Normalmente, se você tem a fórmula, tá vendo, para calcular as coisas, se você tem a lei de formação, a gente pode fazer essas suposições. É que normalmente, na realidade, a gente não usa muito nisso aqui, porque normalmente a gente não tem a fórmula. Mas quando você tem a fórmula, você pode fazer isso. Tá certo? Por exemplo, você quer ver, ó, na matemática financeira, que a gente faz, né? Tem lá a fórmula do capital. A gente vai passar por isso, tá, gente? Juros composto é essa Eu fórmula. já aprendi. Aí, às vezes, eles falam assim para você, quanto tempo vai demorar para que o capital triplique? É o triplo. Só que ele não te fala qual que é o capital e nem te fala o montante final. Mas se você acha mais fácil, você pode supor. Por quê? Porque eu tenho a fórmula. Você pode supor, tipo, com um capital de R$ 100, um valor inicial, quanto tempo vai demorar para eu ter 300? Aí você consegue substituir aqui e fazer a continha, entendeu? Aí você pode fazer isso, mas só quando você sabe as fórmulas. Tá. Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Então, voltou. Olha o povo morrendo de Covid. Parou a gravação.